Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clary e hoje eu quero falar sobre o ensinamento crítico. Nós temos que ensinar nossas crianças a ser críticas, nós temos que ser críticos. Bom, eu quero comentar sobre isso, então peço que se inscreva, assine as notificações, me acompanhe até o final do vídeo. Se gostar, compartilha com seus amigos nas redes sociais, se não gostar também, tranquilo, cada um segue sua vida e tamo junto. Essencialmente, quando você vai pegar uma apostila de pedagogia, uma apostila para quem vai fazer uma licenciatura, sempre tem aquela questão do nós temos que ser críticos, nós temos que ensinar as crianças a ser críticas, o ensino a ser crítico. Antigamente não se ensinava as crianças a ser críticas. Primeiro ponto, cara, para criticar, você tem que no mínimo saber o que está criticando ou na melhor das hipóteses ser melhor do que você está criticando. Então, por exemplo, você vai criticar o pedreiro que construiu sua casa. Tá. Você é melhor que o pedreiro que construiu sua casa? Não. Ah, mas eu sei que está torto. Tá, você conseguiria fazer uma parede mais reta do que ele? Então, né, para criticar você tem que ter conhecimento e saber. Em geral, em si, não é? É. Tá, como é que você está me dizendo que uma criança de 10 anos de idade, de 12 anos de idade, de 17 anos de idade pode criticar o mundo que ele vive se ele não fez nada para contribuir com esse mundo, se ele não melhorou em nada? É aquilo, o cara quer criticar o mundo. Ah, eu estou revoltado. E aí vai lá, critica, resolve, o mundo está errado. Mas ele não arruma a própria cama. Porra, o cara não arruma a própria cama, parceiro. Não arruma a própria cama. E ele quer mudar o mundo. É isso? A mesma coisa a gente aplica no conhecimento. O cara vai falar do passado, e isso me lembra muito uma experiência que eu tive nos tempos de escola. Teve um garoto que falou: o ensino aqui é ruim. Quem era esse cara que estava criticando? Era o melhor aluno da escola? Não, cara, era o tranqueiro que não serve pra porra nenhuma. Aí ele tava criticando, a professora olhou e falou: então você acha que o ensino público é pior que o ensino privado? O ensino aqui é uma droga, não sei o que. Ela falou: então, só que eu sou professora no ensino particular também, e aí? Não adianta ser crítico, isso não é ser crítico, isso é burro. Isso é ser burro. A questão é que muitas das vezes a gente tem que aprender primeiro. E como é que a gente aprende? A aprendizagem é a base, a repetição é a base da aprendizagem. Vamos lá. Vamos pegar aqui um caso de gramática. Eu pego uma regra que foi dita por um gramático qualquer, sei lá. Pega uma grama. O sujeito vai vir antes do verbo, depois do verbo é o predicado. Ok. Quem fez essa observação estudou quantas palavras, quantas frases, quantas coisas ele estudou para analisar isso. Para eu poder criticar essa regra do cara, eu tenho que demonstrar que ela está errada. A pergunta é: eu estudei o tanto que esse cara estudou? E ó, veja, eu não estou usando o termo autoridade aqui, mas a questão é o quanto esse cara estudou. Para eu chegar e falar que a teoria dele está errada e eu não conseguir mostrar que a teoria dele está errada, aquilo que ele apresenta na regra dele está errado. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que seguir aquilo que ele disse, ao ponto em que se eu observar uma discrepância, uma quebra de regra, eu consiga ter sustentação argumentativa, teórica e conseguir mostrar que ele está errado ou mostrar um caminho diferente. Só que quando a gente fala de adolescentes, a gente fala de pessoas em geral, elas tendem a criticar aquilo que ela não conhece. Então vamos falar de história do Brasil. Os portugueses vieram aqui e roubaram todo o nosso ouro. Tá, os portugueses só cobravam 20% de imposto. Então todo ouro extraído do Brasil, 20% ia para Portugal. E os outros 80% foram para onde? Diz para mim, os outros 80% do ouro extraído no Brasil ficou no Brasil. Era para ter ficado. Ficou aonde? Não veio para você. Não ficou para mim. Ninguém deixou uma tonelada de ouro de herança para mim. Ninguém deixou. Então, não adianta eu criticar o português se a realidade, o fato diz outra coisa. Então, adianta você ser crítico à dominação portuguesa? Não é? Então, a gente tem que estudar, tem que conhecer, às vezes tem que repetir, em muitos casos, até entender o que está acontecendo. Aí, quando a gente tiver noção do que está acontecendo, talvez a gente consiga compreender e poder dar uma solução ou criticar. Mas o ensino crítico, as crianças têm que ser críticas, os jovens têm que ter um ensinamento crítico. Não tem que ter um ensinamento crítico. Você está lá para ensinar
tabuada do 2 ao 9. Do 0 ao 10. Tabuada do 0 ao 10. Se a criança sair da escola sem saber a tabuada do 0 ao 10, o que adianta ela ter o pensamento crítico? Fala pra mim. Fala pra mim. A criança sai da escola e ela não sabe o que é um fascismo. O professor de história tem que saber explicar isso. Se ela não souber o que é um fascismo e saiu da escola, meu amigo, uma monarquia, não adianta ela ter pensamento crítico. Não vou falar de língua portuguesa, não, tá? Não vou falar de língua portuguesa porque eu saí da escola sem saber o que era um objeto direto e um objeto indireto. Só fui aprender isso quando eu estudei grego. Então, a questão é, você quer criticar? Você vai ter que estudar bastante. Só que a gente ensina as pessoas a criticarem para depois estudar? Não faz sentido. Não faz sentido. Aí você só cria uma massa de idiotas que não compreendem porcaria nenhuma. Simples assim. Um abraço e fui. Gostou do vídeo? Compartilha. Faz uma doação, ajuda a gente aí com Pix, com alguma coisa e tamo junto. Deus abençoe você.